Om Jnana-timirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshur Anmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvije Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivas Adi Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So as I mentioned to you last week, then this week, today, I'm at a yoga retreat where it's the finals of the maybe 1 year long, I do not know, teacher training of yoga teacher program. So we've got those who are completing the course here today, and we have Chaitanya Moy Devidasi is their teacher of teachers. Então, como o Maharaj falou na semana passada, hoje ele está num retiro de yoga que está sendo assim a conclusão de um curso de formação que é ministrado por uma professora de yoga, que também é uma devota, que é a Chaitanya Moy, e ela mora lá em Roma, ela mora na Itália já há vários anos, ela morou na Índia há vários anos, e hoje ela está lá com os alunos dela, concluindo o curso, e aí ela convidou o Maharaj para participar dessa conclusão. And they have come here to a place, I do not know the name, I don't even know the name of the place. We've come here to a place which is in the countryside with a lake, and it's very beautiful. And there is something very purifying here. That is, mobile phones and mobile internet does not work. So very purifying for everybody. Então ele falou que ele está num lugar lá, que é um lugar super bonito, perto de um lago, que ele não sabe o nome do lugar, né? Mas que o lugar tem uma característica muito especial, muito purificadora, que é o fato de que os telefones celulares não funcionam. However, for us, it means that we are unable to go to join that program, which is taking place right now, because only in this one area, we've got the Wi-Fi internet supplied from the retreat center. Então ele falou que para a gente a única coisa ruim é que não dá para a gente ir lá onde eles estão fazendo agora o programa deles lá, porque a internet naquele lugar lá não pega. Ele está num lugar que funciona o Wi-Fi, que é essa sala onde ele está sentado agora. But we are hoping that Chaitanya Moy Devidasi will be able to come and share a few words with you all, because she's your Brazilian Italian yoga teacher. Então ele espera que a Chaitanya Moy consiga sair lá de onde ela está e vir aqui falar um pouquinho com a gente, né? Alguns aqui já a conheceram, porque ela é brasileira, ela vive na Itália, mas ela é brasileira e ela é uma professora de yoga também, né? Então a gente tem várias coisas em comum. And in the meantime, I hope that this internet will be okay, because I don't have any second alternative if anything happens, just to be warned. And if it does go down, then please, between yourselves, you engage in Hari Katha, not Yoga Katha, but Hari Katha, even though you are all yogis. This is your Hari Katha time. Então, o Maharaj falou que ele espera que essa internet funcione bem, porque ele não tem uma alternativa. Então, se por acaso acontecer da internet lá parar de funcionar, ele vai desaparecer. Mas aí ele falou que a gente deve continuar reunido aqui, fazendo isso que a gente está fazendo, que chama Hari Katha. Ou seja, nós estamos reunidos para falar sobre o Senhor Supremo. Nós somos todos buscadores, né, praticantes de yoga, mas o que nós estamos fazendo não é simplesmente um yoga kata, mas sim o Hari Kata. And of course, this is still yoga kata. It's Bhakti yoga kata, devotional service to the Lord. This yoga. Então ele falou que é claro que isso também é
um yoga kata, né? Afinal de contas, é um Bhakti Yoga Kata. A gente está falando sobre um tipo de yoga, sobre Bhakti Yoga, sobre o serviço devocional, sobre o yoga de servir ao Senhor Supremo. And here with the yogis today, we were mentioning one or two things which are very basic, like three, to know these three things. And after that, I thought, actually, there are several threes, which if we can understand, it'll help us to be motivated in our life in the proper direction. E ele falou que ele conversou com os yogis que estão lá hoje, né, nesse curso, e que ele falou sobre três coisas. E aí depois ele ficou pensando que existem vários desses grupos de três coisas, que se você consegue prestar atenção, né, nesses grupos de três coisas, isso vai não só te motivar a aprimorar a sua existência, como vai melhorar tudo aí no seu serviço devocional. We got a celebrity here among us, Maharaj. We got a rock star among us now. Oh, we do. But he's hiding behind Felipe. Yeah. Bingo. Exactly. Our dear Prafula Krishna. He's gone. Oh no, he's here. No, he's here. No. He turned on the camera. Cool. Yes. I don't want to embarrass him, but I can say he gave a wonderful talk to the Italian devotees maybe 2 weeks ago. Everybody inspired, and I'm also inspired. I watched that one. It was very nice indeed. Okay, beautiful. Então, So, yes, a gente está dando as boas-vindas para o Prafula Krishna Prabhu, que está disfarçado com o nome de Felipe Bindo ali. É um dos meus irmãos espirituais da mesma geração de velhacos. E o Maharaj está contando que há 2 semanas eles tiveram uma reunião ali com os devotos da Itália e o Prafula participou e contou várias histórias legais. O Maharaj ficou super feliz, foi bem legal, bem legal. All right, so some threes that came in my mind today, because we can learn 3 things. Maybe 4 things is a bit difficult, 5 things, very difficult. But 3 things, I think all of us can think, okay, 3 things. So first of all, I'd like to start with, and I'm not so organized with this, but our 3 wonderful super gurus. I mean, really, if we spend some time, we can explain why. But here we've got one, if you like, Srila Sridhar Govinda Maharaj. Então, o Maharaj disse para a gente que aprender 3 coisas é mais fácil do que a gente tentar aprender 4 ou 5. 3, ele acredita que todo mundo aqui consegue aprender. E a primeira coisa que ele quer passar, né, nesses trios, são os 3 grandes gurus, as 3 grandes personalidades que nos inspiram e que a gente tenta, de alguma forma, manter algum tipo de conexão. E ele está mostrando ali uma foto de Srila Govinda Maharaj. And we are mentioning this. We're mentioning this first series of. Okay. So we are mentioning first this series of 3 because actually they're the most important, because from here we are getting pure, clean, honest truth, the revealed truth through these 3 immediate guardians, you can say. Então, ele quer mencionar primeiro esse grupo de 3, né, dos vários grupos de 3 que ele pensou, porque esse é o mais importante de todos. É deles que a gente está recebendo a instrução mais sincera, mais apropriada, esses 3 grandes guardiões, a gente pode dizer assim, que estão cuidando da gente se a gente procurar entrar em conexão com eles. So 1, 2, 3. So 1, Srila Sridhar Govinda Maharaj. Então, primeiro, Srila Sridhar Govinda Maharaj. And then, number 2, we can say Srila Sridhar Maharaj. O segundo que ele está mostrando, Srila Sridhar Maharaj. Vocês já conhecem
O Srimad Bhagavad Gita, que a gente lê sempre nos cursos de formação, foi ele que escreveu. And the guru of Srila Bhaktisunda Govinda Maharaj. E ele é o guru de Srila Bhaktisunda Govinda Maharaj. And 1, 2, 3. 3 being Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E o terceiro, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. God brother of Srila Sridhar Maharaj and disciple of Srila Sridhar Maharaj as Srila Sridhar Maharaj being his instructing spiritual master, Siksha Guru. Então, Swami Maharaj Prabhupada, ele é irmão espiritual de Sridhar Maharaj e ele era discípulo de instrução. Existe o guru que te dá a iniciação, chamado Diksha Guru, e o guru que te dá a instrução, chamado Shiksha Guru. Então, Sridhar Maharaj era um Shiksha Guru para Swami Maharaj Prabhupada. And the whole of the Western world can relate to Srila Prabhupada, to Srila Guru Maharaj and Srila Gurudev, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Bhakti Rakak Sridhar Maharaj and Srila Bhaktisunda Govinda Maharaj. They can relate to them. They have brought in, English, not in Portuguese, but they brought in the English language to the whole world, the secret treasures of the highest order. Então, através desses três guardiões, que nós, do mundo ocidental, temos a possibilidade, de alguma forma, de nos relacionar com esse tesouro magnífico, né, da cultura, da consciência de Krishna, porque foram eles que trouxeram isso para a língua inglesa. Então, ali tem uma foto de Sridhar Maharaj junto com Swami Maharaj Prabhupada, e em pé ali do lado nessa foto, meio que arrumando um microfone ou arrumando um copo d'água, está Govinda Maharaj, antes ainda dele ser sannyasa. And each of these three have been extensively videotaped, extensively audiotaped, and extensively transcribed into books, so we can relate even more closely by seeing their nature, their manner, etc. E todos eles, né, os três, eles foram extensivamente gravados em vídeo, ou gravados em áudio, ou transcritos para livros e diferentes palestras. Então, a gente consegue, né, procurando um pouco, a gente consegue ter essa conexão direta com as instruções deles, sem grandes dificuldades. So we are giving our obeisances to these three Paramahamsa masters of the recent times who are fully available to the world, their teachings, audios, videos, etc. Então, nós estamos, né, oferecendo todas as nossas reverências a esses três grandes Paramahamsa Vaishnavas, cujo conhecimento está disponível para a gente, nesse mundo moderno, conseguir de alguma forma uma conexão com eles. And here is their guru, who they are all presenting us, representing and presenting us, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. E esse senhor que está nessa foto agora é o guru deles. Ele é o guru de Sridhar Maharaj, ele é o guru de Swami Maharaj Prabhupada. O nome dele é Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. And so it's 3 plus 1, you can say. But we don't have actual recordings and video of Srila Saraswati Thakur. But in our generation, we have so much from the three of Srila Govinda Maharaj, Srila Sridhar Maharaj, and Srila Prabhupada. So this is the three that we're learning in our 3 series today. Então, esse seria assim, né, os 3 mais 1, né, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur seria esse mais 1, mas a gente não tem gravações dele, vídeos dele, coisas assim disponíveis. Então, tudo que a gente tem, e é uma quantidade bastante extensa de material, a gente tem daqueles 3 primeiros. Então, eles vão ser esse nosso primeiro conjunto de 3, sobre os quais o Maharaj está falando.
All right, so now some facts of life. Are you ready to hear the facts of life? Oh, yeah. Are you old enough? Então agora o Maharaj vai falar alguns fatos da vida. Ele perguntou se a gente está preparado para ouvir os fatos da vida, se a gente já tem idade para isso. I believe All right, so. the facts of life, where we are living now. 3 things. We are all born, we are all existing, we are all dying in relation to the body. Birth, existence, and death. Beginning, middle, and end. 3 things. Então, em relação a esse corpo, 3 coisas vão acontecer. Nós vamos nascer, nós vamos existir e nós vamos morrer. Essas 3 coisas: nascimento, existência e morte. And in this material universe of birth, maintenance, and death, then everything is colored, is influenced by 3 modes of nature: ignorance, passion, and goodness. Tamagun, Rajagun, and Sattvagun. E nesse plano da existência material, essa existência onde a gente nasce, existe e morre, tudo está regido por 3 modos da natureza material: ignorância, paixão e bondade, ou tamaguna, rajaguna e sattvaguna. And this Krishna is explaining to Arjuna in Bhagavad Gita, that everything of this world is made up, sometimes more prominent one, sometimes more prominent of another, but the whole of the mundane creation is made of the 3 material modes of nature. So another 3 things. Isso é uma coisa que Krishna explica, né? Extensivamente, ele explica isso para Arjuna durante a conversa deles no Bhagavad Gita, quando ele fala, né, que tudo que existe no plano material de existência, nesse plano mundano temporário, é composto basicamente sempre por uma mistura desses modos da natureza material. And we know that there is gradation everywhere. It's not that all existence is exactly the same. Sao Paulo is different from Dubai. Dubai is different from Sydney, etc., etc. And we learn that there are 3 essential gradations of planetary systems within the universe: the hellish planets, the middle planets, and the upper planets, as approximate 3 gradations. Então, tudo existe com diferentes gradações, diferentes graus. A gente tem diferenças até mesmo nesse mundo. São Paulo não é uma cidade igual a Dubai, que por sua vez não é uma cidade igual a Sydney ou qualquer outro lugar assim. Da mesma forma, os sistemas planetários, eles também podem se dividir em 3 diferentes dimensões. Os planetas que são chamados de planetas infernais, os planetas que são os planetas intermediários e os planetas que são os planetas celestiais. And in the hellish planets, it's very difficult to survive. You have to work very hard, so much difficulty just to eat, and so much predominance of suffering. Even in the heavenly planets, there's much predominance of enjoyment, satisfaction of a material nature. But in the middle planetary system, some suffering, some enjoyment. And therefore, the middle planetary system has been told, even if it's not this age of Gauranga, still it is told that the middle planetary system is the most favorable for our spiritual search, because we're not suffering too much, we're not enjoying too much. We can see the middle perspective from here. Ok. Então, essa é longa, mas eu vou conseguir. Nos planetas infernais existe muito sofrimento, um tipo de sofrimento que a gente não consegue nem imaginar e nem descrever. Não dá para arrumar nada para comer e você tem que se matar de trabalhar num nível que a gente não pode calcular. Nos planetas celestiais existe um nível de felicidade material
de coisas para você desfrutar que a gente também não consegue imaginar. A maravilha de desfrute material que é você estar num plano celestial. E nos planos intermediários, o que acontece é que existe um certo grau de sofrimento, às vezes algumas pessoas estão sofrendo, às vezes nós estamos sofrendo, e também existe um certo grau de desfrute. Então, às vezes está tudo uma maravilha, tem coisas maravilhosas acontecendo e nós estamos desfrutando. Então, mesmo não sendo nessa era em que nós estamos agora, nessa era em que Gauranga Mahaprabhu aparece e revela o Mahamantra, mesmo em outras eras, o plano intermediário, ele é sempre o plano mais adequado possível para a gente desenvolver alguma atração pela vida espiritual, porque a gente não sofre o suficiente para não conseguir lembrar da vida espiritual, e a gente também não tem coisas boas o suficiente para distrair tanto assim a gente. Então, a nossa possibilidade aqui de enxergar a possibilidade de uma vida espiritual é maior nesses planos intermediários. All right, and now 3 more things. So now we're keeping it simple, just series of 3, 1, 2, 3, easy to remember. Now, this next series of 3, you think about this, because the greatest yogis and thinkers have thought about this. And they've told that there are only 3 things you can do with your energy. Only 3 things. You're thinking, oh no, I can do millions of things. Okay, 3 categories that in which way you can use your energy. Então, essa próxima série de 3 coisas que ele vai falar, sempre tentando manter simples isso, né, para a gente conseguir lembrar. A gente tem que lembrar que isso é uma revelação que vem dos grandes sábios, dos grandes yogis do passado. Então, ele vai falar sobre as 3 coisas que a gente pode fazer com a nossa energia. Às vezes a gente pode pensar, não, mas eu posso fazer milhões de coisas diferentes com a minha energia. Mas, na verdade, tudo isso vai se englobar de alguma forma nessas 3 categorias. Okay? Only 3 things you can do. So after hearing this, you decide which of the 3 things you can do, you should do. One is you can exploit. You can put yourself, your family, your country, your planet, everything you can, like self-pointing arrow, exploitation, that for myself or extended self-interest. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer com a nossa energia é explorar, é colocar ou nós mesmos ou tudo aquilo que englobe a nossa percepção de nós mesmos como o centro. Então, eu sou o mais importante, ou eu, minha família, meu país, meu planeta, toda essa impressão que a gente tem sobre a propriedade, sobre as coisas materiais, a gente coloca isso no centro e a gente tenta usar nossa energia para explorar mais, para enriquecer esse conceito. But by all exploitation, when we read Bhagavad Gita and hear from the authorities, by all exploitation, we have to repay that to the farthing, just like taking a loan from the bank. You have to repay that later, and even with interest. E a gente lê isso nas escrituras autorizadas, a gente lê isso até mesmo, né, no Bhagavad Gita, que geralmente é a nossa porta de entrada para essa cultura toda, que tudo isso que a gente vai explorar aqui tem um preço. Nada vai ser de graça, como quando você pede um empréstimo no banco. Isso tudo vai ter que ser pago e geralmente vai ser pago com juros. And so for those who understand this and start to realize that for every action there is an equal and opposite reaction, then they want to stop all action because they don't want to be caught up in exploitation and then being exploited as a result of all of those we're exploiting now. So then that section, they want to stop all action. So you can exploit or you can, number 2, stop all action.
Então aqui entra, né, o segundo. Primeiro ele falou de usar a energia para exploração, mas aí algumas pessoas percebem o que está acontecendo, esse empréstimo com juros ficando cada vez mais difícil de pagar. E essas pessoas, elas tomam uma decisão e elas simplesmente param com tudo. Elas simplesmente entram no segundo modo, que é o modo da renúncia. Então você renuncia a todas as ações e aí você simplesmente tenta evitar com isso que você vá ter qualquer reação, que você não seja agora o explorador, sabendo que depois você vai ser inevitavelmente o explorado. By the way, I'm with Dhananjaya Prabhu here. Chaitanya Mahaprabhu's other half. Come and be with us. And you speak Dhananjaya. Portuguese? Yeah, a little bit. Ah, he speaks Portuguese. Okay. Pranam, Prabhu. Tudo bem? Tudo bem. Dhananjaya Prabhu, ele é o marido da Chaitanya Mai. Very good. I didn't know you spoke Portuguese. Okay, A well. little bit. Well, he can back up what I said before. So these are all basically yogis, especially Prafulla Krishnamurti, very famous yogi. We met in Yeah. Rome with Prafulla. All right. Rock Okay. star. And I also do yoga, but I do bhakti yoga. Sometimes I also say, I've been doing yoga for over 40 years and I still cannot touch my toes. Oh dear. Então o Maharaj, ele está apresentando ali, né, o Dhananjaya Prabhu, que é o marido da Chaitanya Mai. A gente está fazendo outra graça com o Prafulla aqui, que não tem como escapar. E aí o Maharaj está falando que ele pratica yoga também há 40 anos, mas ele pratica Bhakti Yoga. Então, mesmo praticando yoga há 40 anos, ele ainda não consegue encostar no dedão do pé. Hare Krishna. Okay, so this three, see, let's just finish the 1, 2, 3 of this part. That is, we can exploit, we can try to do nothing, but it's not a very easy thing to do nothing. And the third thing you can do with your energy, 1, 2, 3, is to dedicate your energy, give your energy. Então, o Maharaj falou que nessa categoria de 3 aí, então, primeiro, explorar. Segundo, renunciar e tentar não fazer absolutamente nada. E ele frisou bastante aí o tentar, porque, segundo as próprias escrituras, é praticamente ou impossível conseguir fazer isso, não fazer nada. E a terceira categoria, que é você se dedicar. Então, exploração, renúncia e dedicação. Então, essa é a terceira dessa categoria. Entregar-se, entregar toda a sua energia. And think about it. There is no third thing you can do with your energy. You can either exploit, you can dedicate, or you can try to do nothing. E então, se você pensar bem, é isso que dá para você fazer com a sua energia. Você pode explorar, você pode tentar não fazer nada, ou você pode entregar ou entregar-se. And by giving, we get. By exploitation, we get into debt. And by renunciation, we actually get nothing by the definition of it. We get nothing at the end, like a deep sleep. E observando a natureza, né, dessas 3 categorias, se você explora, o que acontece é que você fica com dívidas. Então você vai ter que ser explorado em algum momento. Se você não faz nada e consegue, né, não fazer nada, então você não ganha nada, fica tudo no zero. Mas se você se dedica, você ganha. Então essa é a forma realmente de ganhar, dedicando-se. And an interesting observation by Srila Bhaktivinoda Trivikram Maharaj there in Brazil, he was reading some of the Karma Kanda section of the Vedas, which tells you how, okay, please don't go focusing there now. It tells you how to make money, how to be successful materially. And when you have got your wealth,
how to preserve it, because not only to get wealth, you have to be able to preserve wealth. So anyway, not to get too attracted by this and sidetracked, but I'll give you a comment that he found there, which I thought was very interesting. Então ele falou que ele estava conversando uma vez com o Trivikram Maharaj, né, que é o acharya brasileiro da missão, e o Trivikram Maharaj falou para ele que estava lendo uma parte dos Vedas, na sessão chamada Karma Kanda dos Vedas, e aí o Maharaj frisou bem para a gente não se distrair com isso, não ir atrás desse tipo de coisa, porque isso realmente, no final das contas, é perda de tempo. Mas essa sessão dos Vedas que explica como você aumentar a sua riqueza material e depois como você preservar essa riqueza material. And interestingly, there is said the only way you can preserve your wealth is by giving that wealth to the Brahmanas. And Brahmana means a properly qualified, pure person who will use it in the proper way. E nos Vedas, mesmo então, quando você lida com isso, né, com a coisa mais material, é dito que a única forma, não uma das, mas a única forma de você conservar a sua riqueza é você doar toda a sua riqueza para um Brahmana, ou para os Brahmanas, que são os sacerdotes, né? São os monges que vão pegar essa sua riqueza e fazer dela um uso realmente apropriado, um uso para dedicação ao Supremo. Because by giving you get, by giving in a pure place, you will get that back multiplied, not only the same. Porque o que é dito nas escrituras é que quando você doa, mas você doa de forma apropriada, para a pessoa apropriada, né, de acordo com as escrituras, você recebe em troca e você recebe multiplicado. Então isso é dito nos Vedas. And that also is the only way that you will get wealth in your next life. Because in this life, you know, everything gets left behind. But that good karma, this is in the karma kanda, it is all about karma. That good karma will come back to you, your next life or a future life. We don't know what's coming to take its pull on us first, the bad things we did or the good things. But that must come back to you. So that is almost like an investment. Então a gente não vai levar nada dessa vida, né? A gente sabe disso, esse corpo vai perecer, mas essa seção Karma Kanda dos Vedas, que lida com karma, ela explica isso, que essa forma, essa doação apropriada é a maneira de você garantir que numa próxima vida, pode ser na próxima ou em alguma outra, porque a gente nunca sabe o que a gente vai colher primeiro aí de tudo que a gente tem acumulado, mas que em algum momento isso vai voltar como uma boa fortuna, né? Você vai já nascer numa condição material extremamente favorável. However, this is an example that even materially giving is beneficial. But in this example of the three, exploitation, renunciation, and dedication, the dedication of our energy is selfless dedication, not wanting a repayment, and for who all energy has come from the Lord, from Sri Krishna, the origin of all. Sava, yes, okay. Então, esse exemplo que ele citou, né, que ele conversou com o Trivikram Maharaj, da seção Karma Kanda dos Vedas, é um exemplo onde a gente vê que até materialmente, quando você doa, quando você se dedica, é que você recebe algo em troca. Mas naquela série de 3, quando ele estava falando de exploração, renúncia e dedicação, essa dedicação ela é diferente, ela não é essa dedicação esperando algo em troca, querendo alguma coisa, esperando que você vá ter um karma melhor ou qualquer coisa do gênero. Ela é uma dedicação desinteressada, direcionando toda a sua potência, toda a sua energia para aquele que é a origem de toda a potência, a origem de toda a energia, Shri Krishna.
Now, so we started with our three gurus, our three guides that we can get so much information from. And now we've come to the three uses of our energy. But that last use of our energy is the actual conclusion of the guides, of the scriptures, and of the goal of life, to become a perfect giver to the Lord for his satisfaction, our energy. Então, a gente começou, né, com os três gurus, aí ele falou dos três sistemas planetários e aí ele chegou nesse ponto dessa energia que a gente pode explorar, tentar renunciar ou dedicar. E dedicar é o ensinamento fundamental daqueles mestres, das escrituras, tudo é voltado para isso, para a gente conseguir compreender a forma adequada de levar a nossa vida, entregar a nossa vida para aquele que é a origem da nossa vida, para o Senhor Supremo. Because that selfless dedication of our energy for the Lord is giving us the pure consciousness which is necessary to enter the Lord's land. We cannot go there as an exploiter or go there to be on strike. We can only go there as a dedicator for his pleasure. E essa concepção, né, essa dedicação desinteressada que pode se desenvolver num buscador sincero, que vai torná-lo capaz de algum dia habitar o plano do Senhor Supremo, o plano de Shri Krishna. Não tem como você entrar naquele plano para explorar alguma coisa ou para fazer uma greve, renunciar àquilo que você tem que fazer ali. Você só entra naquele plano com esse humor, com essa visão, a visão de quem está totalmente entregue. And then we are able to open the doors of the land of three more things. Sat, Chit, Ananda. Satyam, Shivam, Sundaram. Então, assim é que se abrem, né, os portais de um plano onde aí tem mais uma dessas divisões de três, Sat, Chit e Ananda. And that is eternality, full wakefulness, full consciousness, and overflowing joy. 1, 2, 3. Kind of good. A good place. Então ele falou, né, que é um lugar legal, porque lá você vai ter a eternidade, né, a real, aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, plena consciência de tudo e alegria e êxtase eternos. Então é um lugar bem legal. And that leads us to think of another three things. Now we can understand where we live, the plane of exploitation, and where birth and death are taking place, all these things. But now we've got the idea of where we can go, the land of Sat, Chit, and Ananda. So then the third thing is how to go. We need to know how to go. And that's called Sambandha, Prayojana, and Abhideya. So again, we've got three more things in our series of three thoughts today. E aí, chegando nesse plano de Satchitananda, né, a gente entende que tem mais uma divisão dessas de três. Tem a nossa percepção da nossa condição atual, onde nós estamos agora, esse plano de exploração. Então, isso chama Sambandha. Tem a nossa concepção, pelo menos básica, ouvindo dos grandes sábios, de qual é a nossa meta, Prayojana, esse plano de Satchitananda, e a prática para a gente chegar até lá, Abhideya. Então, são mais três coisas aí nessa divisão. And now, okay, now you have three names in the Maha Mantra. What is the process to go? To chant the Maha Mantra made up of three names, Hare, Krishna, and Rama.
we had to find another 3 there somewhere. Então o Maharaj achou mais um 3 aí, porque nesse processo, para a gente sair da onde a gente está e chegar onde a gente sabe que a gente pode ir, o processo é cantar o Mahamantra. O Mahamantra que tem 3 nomes, 3 palavras, né? Krishna, Hare e Rama. And put together makes Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E quando você junta as 3, você tem então o Mahamantra, como o Maharaj recitou agora. What is the Mahamantra? Translate into Portuguese. It's Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In perfect Portuguese. Okay, very good. This is Portuguese. And then from this plane, we can think, we can worship the Lord with 3 motives, if you like. One is out of fear. If I don't worship him, then, I'm going to be suffering in this world for so long. So, this world is giving us a kick. The second is out of duty, not out of fear, but, yes, I should worship the Lord. And the third is out of affection, out of love, out of attraction. So again, 1, 2, 3, we can consider. E de novo dá para considerar, né, 3 motivos pelos quais a gente adoraria o Senhor Supremo. O primeiro é porque a gente está com medo, a gente percebe a condição desse mundo e fala, putz, eu tenho que dar um jeito de sair daqui. Então, a miséria desse mundo nos empurra para a gente, de alguma forma, adorar o Senhor Supremo. A segunda é por uma questão de dever. A gente entendeu a natureza da vida humana, pelo menos um pouco, e a gente entende que nascer nessa condição humana traz consigo, né, essa obrigação de servir, né, o Senhor Supremo. E a terceira, que é por afeto, por amor. Okay, I'm just trying to finish, so we have all knowledge in all these 3 things. So what else are we going to need? 3. That is the Vaishnavas, the Guru and Gauranga. Então, a outra coisa que a gente tem um 3 aí, né, para a gente concluir ainda todo esse conhecimento, são os Vaishnavas, Guru, Gauranga. And Gauranga. And Guru is Nityananda, the original Guru. E o Guru original é Nityananda, Nityananda Prabhu. And by serving them and getting the grace of the Vaishnavas of Guru and Gauranga, then our whole journey to our successful land of Satchitananda, by chanting the 3 names, Hare Krishna and Rama, everything will become successful by their grace. E então, servindo a eles, né, pela boa associação dos Vaishnavas, de Guru e Gauranga, a gente vai cantar os nomes de Krishna, né? Hare Krishna, Rama, e dessa forma a gente vai ser bem sucedido nessa nossa empreitada, nessa nossa jornada da vida espiritual, e a gente vai chegar nesse plano de Sati Ananda, esse plano de eterna bem-aventurança, felicidade e êxtase. So now today, with various series of 3, we actually can understand our position, where the world we live in, our destination, and how to go. We have now got complete knowledge just by 3. E dessa forma, né, nessa aula de hoje, com vários conjuntinhos de 3, vários trios aí, o que o Maharaj passou para a gente foi fundamentalmente todo o conhecimento védico que existe para se saber. Se a gente conseguir cavar um pouco em cada um desses 3 aí que ele passou hoje, a gente vai chegar na concepção mais perfeita possível. All right, now as we have a special guest,
And we may have another special guest, which was billed for this time, Chaitanya Moide Virasi. I'll see what's happening right now. But no, don't go. You're now a special guest. Here are yogis, you are yogis, maybe some are Bhakti yogis, but here is a Bhakti yoga martial arts teacher, as well as many other qualities. And he can speak Portuguese. No, not so good. Doesn't matter, not so good. You can speak, you speak in Portuguese, because I know he can share wonderful things with you, because he's been translating for me, and I'm saying something short and he's explaining it in a suitable way. So to the yogis, please say a few words. I'm putting you on the spot, okay? So the beautiful thing, Portuguese. my Portuguese is very poor. Okay, speak Portuguese. I'm just going to see, but Chaitanya, I'm going to do that. Okay, Prabhu, I have no Italian at all, so it would be nice if you speak English. No. I prefer in English. Okay. If you don't mind. No, perfect. I know one beautiful thing that Maharaj said this morning is when he quoted Chaitanya Mahaprabhu, that our qualities must be Trinada Pisu Nichara, Tarora Pisa Ishnuna. You want to translate? Então, ele falou que uma coisa muito legal, né, que o Maharaj falou hoje pela manhã, citando Shri Chaitanya Mahaprabhu, é sobre as nossas qualidades, que as nossas qualidades devem ser, né, extrema humildade, tolerância e oferecer respeito e honra aos demais, sem esperar o mesmo em troca. And I like very much this image of a blade of grass, to be humble like a blade of grass and to be tolerant like a tree. I really love this image in my mind, to have this image in my mind. E ele está dizendo que ele gosta muito dessa imagem, né, que é sempre passada junto com essa instrução de Mahaprabhu, que a gente deve ter a humildade de uma folhinha de grama, que mesmo quando é pisada, ela simplesmente se rende ali, ela se dobra. E a tolerância de uma árvore, que aguenta as pancadas ali da vida, aguenta o vento, o frio, o calor e leva a vida dela ali, né, tolerantemente. And this morning we were practicing Hatha Yoga in the garden nearby. And we were just all, not me, I was doing my training, martial arts training, but all the yogi group, they were practicing Hatha Yoga on the grass, and no any blade of grass complained. They were so humble. I mean, and there is a big tree just in the middle of this garden, a big tree which gave us all a pleasant shadow, even not asking for anything. He just did its service to give us shadow without asking for anything. Yeah. And I like very much this image. Então ele está falando que ele gosta muito dessa imagem, né? Que hoje de manhã, por exemplo, ele estava fazendo o treino dele de artes marciais e o pessoal estava fazendo a prática de Hatha Yoga na grama ali perto. E a grama em nenhum momento reclamou que as pessoas estavam treinando yoga em cima dela, e uma árvore que tem ali também no meio estava dando uma sombra agradável para todos, sem pedir nada em troca. Ela está ali dando a sombra dela gratuitamente. And I also think how it looks simple to be humble and to be tolerant, but it's very difficult for us because we all are pride, we all have our own position to defend. We always want to take advantage on people, and you know, like this is I think that not for a chance that Mahaprabhu emphasized these two qualities, because they are very difficult to get
But if you get these qualities, you can really say that you are a yogi. No need to touch your toe. Então ele falou, né, que ele acredita que não é à toa que Shri Chaitanya Mahaprabhu enfatizou tanto essas qualidades, porque na nossa natureza é muito difícil, de fato, a gente ser humilde, a gente ser tolerante, a gente sempre quer alguma posição, algum destaque, o nosso falso ego, ele sempre quer se impor de alguma forma, explorar, tirar vantagem das situações, a gente quer uma posição para a gente não se coloca por natureza nessa posição de humildade e tolerância. E às vezes a gente vê esses exemplos, e é nesses exemplos que estão os verdadeiros yogis. Isso não tem absolutamente nenhuma relação com conseguir encostar ou não no dedo do pé. O verdadeiro yogi é aquele que de fato consegue prezar e desenvolver e prestar atenção na busca por essas qualidades. Thank you. Actually, I can say that Dhananjaya Prabhu, he's filled in a big missing hole in my series of 3 things, because actually this Gurudev will want us to say, but to make it a series of 3, it has to be humility, giving honor, and tolerance, or humility, tolerance, and giving honor. Imagine how Then I am. I forgot to give honor. Oh, not faulty. But this, because we're on the 3 series, then it came in my mind, oh, how can I miss this? But Dhananjaya Prabhu, he filled in that missing gap, and we've got Gurudev's picture right beside us here. So we're feeling Gurudev very happy that Dhananjaya Prabhu pointed this out. Então o Maharaj falou que ele ficou muito feliz porque o Dhananjaya acabou lembrando de uma série de 3 que o Maharaj tinha esquecido e que Govinda Maharaj, que está ali do lado, né, na foto, sorrindo para nós agora, jamais ia gostar que isso fosse esquecido, essas 3 qualidades, né? Então, humildade, tolerância e oferecer respeito e honra aos demais sem esperar o mesmo para si. E eu acrescento aqui que essas imagens que o Dhananjaya Prabhu descreveu, né, da grama e da árvore, eu tenho muito essa sensação quando eu estou perto dessas personalidades, como Madhusudan Maharaj, como Ashra Maharaj, Goswami Maharaj, são personalidades que naturalmente, quando elas chegam num lugar, elas dão esse frescor, essa sombra de uma árvore divina, sem esperar nada em troca, só a presença deles já causa isso. I'm saying, Maharaj, that I like very much what Dhananjaya Prabhu said about the tree, and all the times in my life that I had the chance to be near such great Vaishnavas as yourself, the feeling is that you guys are like this gigantic devotional trees, and you are giving us this fresh and beautiful shade from the heavy sun of the material world. I feel that very much, and I just had to express that somehow. Hare Krishna. But that is the case of the Vaishnavas. That is the case, that they are for the benefit of others, and trees are for the benefit of others. Guru Maharaj, he told that the tree's birth is for the benefit of others. Então o Maharaj falou que, né, os grandes Vaishnavas, é claro que ele nunca se inclui quando ele fala isso, né, ele falou dos gurus, mas eu o incluo com certeza, e tenho certeza que vários de vocês aqui também já o incluem nessa categoria. Mas os Vaishnavas, eles existem para o benefício dos outros. E ele disse que Sridhar Maharaj dizia isso também sobre as árvores, que as árvores, elas são um tipo de encarnação ali que existe para o benefício alheio. And Dhananjaya Prabhu also reminded me of another series of 3. We mentioned at the very beginning how we have creation, maintenance, and destruction. But we didn't mention how the creation, we've got the 3 deities of Brahma creating, and that's also the Rajagun. We've got Lord Vishnu maintaining,
and that is as Sattva gun, and we've got Lord Shiva who's destroying. So those three aspects, and that is the Tamagun. So the three deities of Brahma, Vishnu, and Shiva. Dhananjaya Prabhu also helped fill in that missing space there too. E ele também agradeceu o Dhananjaya Prabhu, que o lembrou, né, que quando ele falou daquela primeira série de 3, onde a gente tem, né, a criação, a manutenção da existência e depois a destruição, essas forças elas são governadas por três deidades principais. Brahma, que é encarregado da criação, aquilo que é relacionado com Rajaguna. Vishnu, que é encarregado da manutenção da existência, aquilo que é relacionado com Sattva-guna. E Shiva, que é aquele encarregado da destruição e é relacionado com Tamaguna. So I just asked Dhananjaya Prabhu, so you've reminded us of 2 sets of 3, but you have to remind us of a third set so that it's 3. And then he said, oh yes, Tridandi, the Tridandi sannyas, mind, body, and words. 3 things. We should all try to engage our mind, body, and words in service. So great triumph to Dhananjaya Prabhu. He's given us 3 sets of 3. He deserves 3 medals, Maharaj. Gold, silver. Oh. I deserve 3 meals, maybe you mean, for dinner. That's way better. Mais comida para mim. É muito bom. Então ele falou, né, que o Dhananjaya Prabhu tinha lembrado de 2 tríades e que agora ele tinha a obrigação de lembrar de uma terceira para conseguir concluir aí 3 séries de 3. E o Dhananjaya Prabhu ele lembrou que os sannyasis, eles são chamados de Tridandi sannyasis. Quando eles recebem essa terceira iniciação, já é it's the third initiation, so it's another series of 3. Então eles recebem very good. Eles recebem a terceira iniciação e junto eles recebem 3 bastões que vêm enrolados, e uma das representações disso é que eles têm que observar, ou na verdade todos nós temos que observar a nossa mente, nossos pensamentos, né? As nossas palavras, aquilo que a gente fala, e o nosso corpo, as atitudes, como nós agimos nesse mundo. Então, pensamentos, palavras e ações, isso tem que ser observado. Aí eu falei para o Dhananjaya Prabhu que ele mereceria 3 medalhas, mas ele falou que, na verdade, ele prefere 3 refeições, então, mais comida para ele. Anyhow, all of these series of 3, they're all a little entertaining in one way that we've got these 3s, but all of them are really helping us. We want to think about each of them in a simple way to help. Agora a internet do Maharaj. This we will take favorably, as favorable. Ok. Então o Maharaj estava falando, né? Deu uma interrompida ali, mas acho que dá para pegar o espírito da coisa. Ele estava falando que todas essas séries de 3, né, da forma como ele colocou hoje, podem ser, né, uma espécie de entretenimento até para atrair a nossa mente, para a gente conseguir ter uma forma mais fácil de decorar tudo isso, mas em cada uma dessas séries está ali o princípio fundamental de todas as coisas. Se a gente estudar um pouco isso, prestar um pouco mais de atenção, isso vai ser extremamente favorável para a nossa vida espiritual de fato. Now you're back. Yeah, the internet now, it's giving us the warning, it's very bad. So anyway, let us give our respect. We're very happy to be with all of you. We're wishing you a successful week with not just 3 things, but 1 thing, successful. And we'll see you again very soon. Hare Krishna. Hare Krishna. Namaha. All right. So we'll leave you together because our internet is going to go anyway, and we'll see you soon. Thank you, Dandavad. Maharaj. Thank you, Maharaj. Dhanavats. Dhanavats Dhananjaya. Thank you, Prabhupada Prabhu, also to Sri Haridas Prabhu for all of his tolerance for our for the translation and everything, and to you all for being there very happily. Hare Krishna. Our Dhanavats Chaitanya Moy. Dhanavats. Dhanavats.
Yeah, they're busy, yes. Dandavat. Thank you, Dhananjaya Prabhu. Dandavat. Beleza. Tá bom. Pô, legal, hein, galera? Muito bem. Várias séries de 3. Essa aula aqui tem que assistir de novo e anotar todas as séries para fazer uma planilha, né? Uma tabelinha. A Márcia ficou anotando ali a aula inteira, ela já vai fazer. Esse é o trabalho do professor, eu acho, em mandar o resumo depois da aula, não é? Os 3 tópicos todos comentados. Cara, eu não sei com quem que você teve aula. Meus alunos sabem que não é assim que funciona. Quem é meu Muito aluno bem. sabe que esse é o trabalho dos alunos. Exato. Muito Não bom. sei quem deu aula para você. Você até foi meu aluno um pouco, mas acho que você não aprendeu fui. direito, não. Não, eu lembro da chibata, cara. Na época era vara de marmelo. Seu dedo tá um pouquinho torto. Exato. Ah, muito bom, muito bom. Pô, galera, foi muito legal hoje. Pena que não deu para a Chaitanya Maya aparecer, que ela ia falar um pouco também, ficar para a próxima. E eu ainda vou fazer aquela pergunta para o Maharaj cabulosa na semana que vem, então espero que vocês participem. Semana que vem eu vou se o Maharaj me deixar aqui, eu vou puxar a orelha de vocês, hein? Vamos lá. Esse é o teaser para a próxima aula, né? Exatamente, venham ter as orelhas puxadas. Eles gostam, cara. E eu vou fazer a pergunta mais importante de todas, a super pergunta. Venham para a próxima aula. Exatamente. E eu não vou gravar. E a próxima aula eu não vou gravar. Muito bom. Pessoal, obrigado pela presença de vocês todos aí, muito legal. E a gente, Sumaya, é bom que você conseguiu me lembrar aí um pouquinho antes da aula. Eu esqueci totalmente de colocar o convite no Facebook, foi bem corrido esse final de semana aqui, de quinta para agora. Ainda bem que deu tempo de você participar. Então, cuidem-se aí, hein, pessoal? Boa semana para todos. Hare Krishna. Dandavats. Dandavats para Fula. Valeu. Valeu.